Fala, família palmeirense, beleza com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e teve jogo ontem do Verdão, né, que ganhou 4-0 do Vitória, 4-0. Maurício, João Arias, Ramon Souza e o jogador do Vitória que fez gol contra, fizeram o gol da vitória do Verdão, tudo. E vou falar pra você, gente, que polêmica desse jogo, hein? Que polêmica. Polêmica da verdade, né? Que eu vou ser sincero pra você, gente. As expulsões lá são questionáveis, sim. São questionáveis. O jogador de Vitória ali dividiu a bola com o Maurício, assim, tudo, e o árbitro deu um cartão amarelo, sim. Deu um cartão amarelo. Caberia a expulsão do nosso Maurício? Sim, caberia. Porque o cara, ele deu a cotovelada, ele ganhou o braço. E sim, ele assumiu o jogo, um risco ali, sumiu. Por mais que não ter pegado no jogador do Vitória lá, sem no rosto, né? Mas vimos imaginar o jogador do Bahia, ou do Vitória, saiu com 5 pontos no queixo. Era o que o árbitro falou. O presidente lá falou, né? Teve 5 pontos ali e tudo. E o árbitro deu um amarelo. Minha visão, eu acho que foi amarelo, né? Que eu vi um ponto lá, essa outra imagem, e eu vi que o Maurício não teve intenção assim. Sim, pra expulsão. Não era pra expulsão, era pra amarelo. Simples assim, minha opinião. Agora, o lance do Kaká, gente, foi o seguinte. Ele deu um carrinho lá no John Arias que todo mundo viu lá que as travas da chuteira pegou na perna dele. Sim, pegou tudo, viu o replay lá. Só que em campo o árbitro não deu a falta, né? Não deu a falta. E depois o VAR foi lá, chamou ele, pediu pra revisar ele. E depois da revisão deu cartão vermelho. Sim, deu cartão vermelho pro jogador do Vitória, que é o Kaká, né? Ele foi expulso corretamente, gente. Corretamente, porque primeiro era uma chance clara de gol. Era a chance clara de gol. Simples. E ali, eu sei que não houve intencional tudo, futebol contado, mas pra mim, o Kaká ele assumiu o risco. Que ele foi expulso corretamente. Aí, meu amigo, o jogador do Vitória lá, né, Juan Cândido, que era da base do Palmeiras, ele resolveu o quê? Fazer gestos obscenos, gestos de roubo, tudo, né? É, amigo. Aí o que aconteceu? O VAR chamou o juiz lá de novo e o juiz revisou tudo e expulsou ele. Sim, expulsou ele, simples assim, né? Que bom, vou pra você. Essa expulsão foi juvenil. Foi burra pra cacete. Foi burra pra caralho. Porque como é que um cara desse, um jogador profissional desse aí, sem consciência, faz um negócio dele? Pô, todo mundo sabe que o VAR vai pegar. Todo mundo sabe. E o jogador fez isso, né? Mas enfim, o Palmeiras tem nada a ver com isso, né? O Vitória ficou com 2 a menos e o Palmeiras fez seus gols. Sim, fez seus gols e o placar foi merecidamente. Foi merecidamente. Eu sei que vão falar, o Palmeiras pode dar pela arbitragem. Que o Palmeiras entrou em ação, que esse campeonato está manchado. Vou falar com ele. Quem tá falando isso é mais os flamenguistas, né? É mais os flamenguistas. Que por sinal, eles não podem falar nada. Não pode falar nada, porque quando o Flamengo jogou contra o Vitória, os jogadores do Flamengo deram os cotovelados na cabeça dos jogadores do Vitória. Sim, de forma covarde. Ninguém falou nada. Nem o próprio presidente da o Vitória lá falou, né? Ninguém falou, cotovelada pode, né? O jogo que fez o gol merecia, que é pra ter sido expulso, fez o gol. Parabéns desenvolvidos. Ninguém fez nenhum escândalo igual fizeram com o Palmeiras, né? Ninguém fez, né? Por isso que eu falo, a hipocrisia do caralho. Há uma hipocrisia do cacete. Porque todo jogo que a arbitragem erra contra o Palmeiras, os caras tem que criar, tem que pensar de copo d'água, né? Você tem que criar, gente. Você viu, o único jornalista que eu vi que falou que o Maurício não merecia ter sido expulso foi o Mauro César. Sim, incrível que pareça. Mauro César Pereira falou que o Maurício não deveria ter sido expulso. Sim. Quem diria, Maurinho César defendendo o Palmeiras, falando que um jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso, hein? Puta que eu pariu, hein?
Gente. São coisas que acontecem aí. Mas então, como eu estava falando, o Palmeiras mereceu ganhar a vitória. Mereceu. Tá certo. Antes da expulsão, o Vitória teve alguma chance de gol, tudo. Sim, né? Tava um pouquinho melhor que o Palmeiras. E a expulsão facilitou, né? Facilitou, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, gente. Se os caras são ruins pra cacete, se a arbitragem é um lixo, uma merda, uma bosta, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. E esses lances são discutidos aqui porque a arbitragem aqui do Brasil é ruim, é lixo. Isso é um lixo. Todos os árbitros aqui do Brasil são ruins, são umas bosta. Sem exceção. Mas eles têm que criar polêmica em cima do Palmeiras, né? Criar polêmica em cima dos jogos do Palmeiras. E quando é dos outros clubes, eles dão uma pincelada pra ele, né? Dão uma pincelada pra mostrar que é só o Palmeiras que ajudar pra arbitragem. Os outros clubes, houve erro do árbitro. É hipocrisia do caramba, né? É uma puta de hipocrisia do cacete. Eu não tô lendo isso aí, não. Não tô lendo. Então é o seguinte: se o juiz foi lá no VAR e viu que era lance para cartão vermelho, ele acertou, foi expulso corretamente, simples assim. E o Maurício não merecia ter sido expulso. Não merecia. Então, gente, quando for falar do Palmeiras, fale lá que o árbitro cometeu um erro, cometeu um equívoco, se equivocou, certo, tudo certo. Fale, mas não tento criar polêmica. Não tento ser hipócrita. Não tento achar um jeito, falar assim, o Palmeiras é ajudar a arbitragem. Ou falar que o presidente da CBF andou do jeitinho particular da lei. Então, isso já mostra um interesse no Palmeiras com a arbitragem. Tá, gente? Pô, essas situações, primeiro, quem fala isso tem que provar o que tá falando. Sim, tem que provar. E outra coisa, se a Aré Pereira quiser emprestar o avião para o presidente da CBF, ela pode fazer isso. O avião dela, ela faz o que ela quiser. Simples assim. Ela empresta para quem ela quiser. Ninguém tem nada a ver com isso, tá? Ninguém tem nada a ver com isso. E quando for falar do Palmeiras, cite os lances de arbitragem também, quando é contra os outros clubes. Principalmente vocês, flamenguistas. Falem dos jogos que vocês foram beneficiar para a arbitragem. Vem ficar falando do Palmeiras. Então, vou reiterar minha opinião aqui. O Palmeiras mereceu ganhar o jogo contra o Vitória, merecidamente. E a derrota foi justa. Pô, a vitória foi justa, digna, honesta. Os 4 gols foram de forma honesta. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal aqui, para ficar de fora nenhuma informação, perdão. Esteja força, até o futuro Bel Ferreira, os pré-pós-jogo, perdão. E eu cobrando diretoria Palmeiras Performance, deixa o like, importante o like, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, compartilhe esse vídeo com os amigos para ajudar bastante no engajamento do canal. Segue no Instagram, que é @viniciusparece14, e no TikTok, que é @viniciusparece91. É nóis, tamo junto e avante parece. Reveja aqui ó, o lance mais uma vez do Maurício com o... Sabíamos que ia ser um jogo difícil, exatamente como tu disseste. O adversário é extremamente forte a jogar em sua casa. Acho que entramos muito bem no jogo. O adversário alterou um bocadinho a estrutura deles, daquilo que tem vindo a fazer para jogar contra o Palmeiras, num gramado até melhor que o que nós estávamos à espera. Como te disse, tivemos logo no início, ainda com 11 contra 11, uma grande oportunidade do Alá e outra do Maurício. Agora depois, claro, depois do nosso adversário ter ficado sem 2 jogadores, acho que é difícil
Já é difícil jogar contra o Palmeiras com 11, imagina jogar contra o Palmeiras com menos 2 jogadores. Acho que nós tínhamos esse propósito de vir aqui e ganhar o jogo, mas claro, com menos 2 acho que conseguimos criar os espaços que já estavam difíceis de encontrar pela estrutura do nosso adversário. Mas acho que as decisões são... Pedi muito aos nossos jogadores controle emocional, acho que todos de certa forma mantiveram o controle emocional num jogo onde a partir de determinada altura foi muito nervoso, por dentro, por fora. Acho que os meus jogadores mantiveram o controle e acabámos por ganhar bem o jogo. Qual é que queres começar? Justamente o lance que o presidente do Vitória veio falar aqui a respeito da disputa de bola do Maurício com o Kaká. Dizer, e aceito que tenham opinião diferente da minha, que para mim é no limite. Aqui dentro desta sala, se fosse a perguntar a ti e aos teus colegas, 50% diziam sim, 50% diziam não. Então está no limite. E essa decisão depois ficou com o árbitro. E o árbitro decidiu não dar vermelho e amarelo. Essa é a primeira. A segunda. O Kaká no Arias, que gerou a expulsão do... Há dúvidas? Eu estou perguntando a sua opinião. Não, estou a perguntar se tu tens dúvidas. Tens dúvidas? A minha opinião não importa, Abel, eu não sou comentarista. O que importa é a sua opinião. Que você... Então, mas não há dúvidas. Tu viste o mesmo que eu estou a fazer a pergunta. Há eu não dúvidas? estou falando que tem dúvida. Então, eu vou-te dar a minha opinião. Perfeito. E aceito também controvérsia. Obrigado. Para mim não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, vocês viram a perna dele, não viram? Viram a perna dele. Pronto. Para mim não há dúvidas e o árbitro só seguiu a regra. Mas isso é a minha opinião, também aceito que tu ou que colegas teus pensem de maneira diferente. Para mim não há dúvidas absolutamente nenhuma. A segunda, conheces o histórico do Luá Cândido? Conheces o histórico dele? Pois, mas devias conhecer. Essa é uma das vossas funções, devias conhecer. Aquele gesto é claro. Aquele gesto é muito claro, certo? O árbitro, o que é que o árbitro fez? Podes-me dizer? Expulsou. Seguiu as regras. Claro. É preciso ter coragem para seguir as regras. Agora, em relação... Esta é a minha opinião em relação aos lances todos. Eu sei que a situação do Maurício é no limite, como te falei, mas na minha opinião, como te disse, 50, se for perguntar a uns dizem que sim, a outros dizem que não. E o árbitro e o VAR, tinha o árbitro e o VAR, decidiram em dar um amarelo. As outras, eu acho que não há dúvidas absolutamente nenhumas, é simplesmente seguir as regras. É o que tem que ser.